nossa temática, dando continuidade aos episódios anteriores, né? E desta forma fazer um conduzir melhor de gestar sobre esse pensar. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcos. Alegria estar em mais uma edição, onde nós podemos falar, externar aquilo que nós compreendemos, repetindo como forma provisória, né, dessa temática. É sempre bom a gente estar produzindo conteúdos que possam trazer pessoas para o debate, trazer pessoas para que a gente possa dialogar sobre essas temáticas que são, hoje, no cenário atual, que existe transformação política, transformação social. Então, essas temáticas elas se fazem urgentes, e quanto mais pessoas falarem, quanto mais pessoas debaterem, quanto mais pessoas contribuírem com o diálogo, nós podemos formar uma cultura que possa vivenciar a dimensão crítica, de vivenciar a dimensão reflexiva, e que possa se opor às formas opressivas de governo, às formas opressivas de ideologias sociais que possam vir a se estruturar em nossa sociedade. Então, A primeira indagação, professor, é a seguinte: toda moral é uma contraposição a uma tirania. Essa tirania, ela é normal dentro de um conceito de sociedade atual? E qual a razão que se constrói esta situação dessa tirania para com essas pessoas, em contraponto a tudo isso? Aqui nós estamos trabalhando nós estamos tendo como referência uma moral negativa, né? Uma moral onde a lógica do Senhor, ou daquele que instituiu a moral, já a fez com interesse de dominação, com interesse de governo e de descaracterização da subjetividade, da liberdade, da autonomia, né? Então, nós estamos falando de um aspecto negativo de uma moralidade que foi imposta e que foi acatada e vivenciada e reproduzida ao longo da história, né? Mas também a moral ela tem seu aspecto positivo, a moral ela tem um aspecto da vivência dos indivíduos em sociedade. Ao mesmo tempo, a moral permite aos indivíduos uma certa equidade. Há um debate, principalmente entre alguns pensadores franceses, justamente sobre esse termo da moral. Alguns filósofos, eles não conseguem fazer... Para eles, a ética e moral é a mesma coisa, aí eles vão lá para a dimensão semântica da palavra, vão fazer todo um histórico partindo da preposição ou da semântica grega, e aí eles conseguem compreender como que como que essa expressão latina ela se configura enquanto costumes, enquanto hábitos, né? Só que aí, quando nós falamos de uma moralidade enquanto perspectiva da existência, enquanto perspectiva de reprodução de valores ou reprodução de certos hábitos ou costumes, aí nós caímos em uma investigação sobre algumas culturas que reproduziram certos valores, que esses valores, para eles, foram condições ou correntes. E essas correntes foram perpetuadas, e a gente até falou sobre o mito da caverna, onde aquelas pessoas, historicamente, estavam naquela caverna, acreditando que aquela realidade fosse a verdade, e assim sendo, nasciam e morriam sobre um domínio, sobre uma ignorância, sobre um véu de ignorância, achando que as sombras eram verdades. Então, nesse aspecto, a moralidade ela se torna uma tirania, e ela é construída a partir de alguns ideais de poder, alguns ideais de dominação, e isso se configura assim como uma tirania, né? Então é necessário primeiramente fazer entender que nem toda moral ela é um elemento negativo. Agora, nós vivenciamos sim uma padronização dos costumes, uma padronização
de valores, ou uma transvalorização dos valores, e nessa modificação dos valores, acatada, aceitada, onde os indivíduos não se opõem, onde os indivíduos não fazem crítica, onde os indivíduos não refletem sobre isso, aqui reside o problema. Tá bom? Então, essa moralidade que é imposta é uma moralidade, sim, de rebanho, uma moralidade, sim, da construção das massas, é uma moralidade que transforma o indivíduo em gado, é uma moralidade que transforma o que patroniza os indivíduos, né? E aí a gente sai do conceito de rebanho com a ideia de massa. Na massa é muito interessante, porque se a gente pega a própria visão do elemento concreto, para que a gente possa entender, a massa mesmo, a massa você não percebe mais os ingredientes. Na massa ali, o padeiro tem essa experiência, né? Quando ele trabalha a massa, produz a massa, quando eu olho para a massa, eu vejo só um aspecto homogêneo, eu não vejo mais os ingredientes, eu não vejo mais as singularidades do trigo, a singularidade dos outros ingredientes que ali estão presentes. Eu vejo só uma única coisa. Então, o próprio conceito, o próprio termo já é em si só esclarecedor. A própria palavra já nos remete ao elemento negativo disso, né? Nós falamos de massa, nós falamos justamente desse elemento que é padrão, homogêneo, que não tem singularidade, esse elemento que se perde na totalidade. E essa totalidade ela é conforme aquele que a produz ou que quer a produzir. Então, a massa ela é colocada nos formatos daquele que manipula a massa, daquele que produz a massa. E aí é um aspecto onde não há momento da subjetividade, onde não há momento da autonomia. E isso como a gente falava na vez passada, na perspectiva de Arendt, é aqui que se perde a consciência, é aqui que o sujeito se torna um animal, é aqui que o sujeito se torna um indivíduo